Boa noite, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma LZ Live, agora em novo momento, semanal, toda terça, 8 da noite. E a gente estreia essa nova temporada, esse novo momento da LZ Live com uma convidada super especial que já está aqui com a gente, já vou chamá-la para poder conversar com a gente. Leila Ferreira, jornalista e escritora. E uma profissional que eu sou super, ultra, mega fã. Então, fiquei super feliz que ela topou Oh, o convite. Bem-vinda, Leila! muito obrigada, Luíde. E eu que fui fã, sou fã, serei fã da sua mãe, Roberta Zampetti, sempre, além de amiga de tantos anos de convivência. Agora eu estou com você aqui, estou achando isso o máximo. Também estou achando. A gente vai se encontrando aí pela vida, temos muitos parceiros em comum. Um beijão no Rafa Araújo, Ah, que Rafa é um, Araújo. que é um super É, querido, né? gravei com ele, foi anteontem, a gente Ele gravou me uma falou. conversa, fizemos lá um podcast, uma delícia também. Conversar com esses meninos é muito bom. Ah, muito obrigado. Ô, Leila, olha só, a nossa live é super interativa. Então, por favor, pessoal, quem quiser mandar pergunta para a Leila, fazer algum comentário sobre alguma palestra que viu, sobre algum livro que leu dela, ou sobre ainda dos tempos de jornalismo, né? Leila Do Ferreira, Leila Leila Entrevista, Entrevista. Leila Repórter, Leila Entrevista, quanta água debaixo da ponte. Exatamente. Eu fiquei super feliz. A gente fez a divulgação, né, desde segunda-feira, desde ontem, na verdade, falando da live hoje. E eu mandei para. Aham. A gente tem um mailing, né, dos Sim. clientes, dos amigos, dos parceiros. E aí, na hora que a gente mandou o seu nome, mas muita gente respondeu. Foi certamente o e-mail e o WhatsApp que mais pessoas interagiram, falando: Nossa, Leila, eu vou ver. Ai, que Nossa, Leila, eu bom. faço questão de agendar para ver. Não, e eu tenho que te confessar uma coisa agora, Luiz, confessar para todo mundo que está nos acompanhando. Essa semi-analfabeta digital, eu não sabia que quando eu fazia live, que a pessoa me convidava, que aparecia no meu Instagram. Eu não sabia. E aí o Fernando, meu marido, que sua mãe conhece demais, falou outro dia, eu estava acompanhando a sua live. Eu falei, como? Você sabe qual é o Instagram do fulano? Não, no seu. Eu falei, no meu? Então o pessoal deve estar cansado de me ver todo dia. Eles devem estar falando, essa mulher não tem nada para fazer, não. Todo dia tem live dela para molar, gente. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, agora já está marcado com todo mundo, agora vai. Muito bem. Inclusive, quem Mas te uma mandou um delícia estar beijo, aqui. quem te mandou Ah, um beijo mais cedo aqui foi a Cássia Ximenes, que é jornalista e hoje é presidente ah, do Secov, do gente. CNI Secov. Na hora que eu mandei para ela Nossa, responder, eu falei, nossa, não vou perder a Leila de jeito nenhum. beijão pra cá. Você não vejo ela há séculos. Beijo Muito legal, grande. muito legal. Ô, Leila, então, gente, é assim, ó, quiser mandar os comentários, aqui do lado tem aqui a perguntinha, fiquem super à vontade aqui, ó. O povo já está Luiz vai interagindo, ver ó. tudo para mim, porque eu não consigo prestar atenção, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, Não, fica tranquilo, ó. O Antônio você vai Carlos está olhando para mim. aqui. O Antônio está falando, Leila entrevista, eu amava. A Consuelo Santos, Leila maravilhosa. Araque Ah, que Saton, essa mulher legal. mais incrível desse território brasileiro, minha musa da literatura. Oh, meu Deus. O Marcelo Miller, grande Obrigada. Marcelo Miller, um beijo. Sou fã da Leila Ferreira, profissional nota 10. Que Silvia coisa boa. Oliveira, Maria Helena Soares, Dani, Graziele Pessoa, Eliane Tá Lacerda. Tô vendo que tá chegando beijo de Araxá. Olha que coisa boa. Araçá falou o seguinte, estou acompanhando todas e não me canso das lives nunca. Muito Ah, mas bem. o pessoal de Araxá me dá um voto de confiança. E eles deixam eu falar a mesma coisa todo dia. Porque a minha vergonha é essa, Luiz, de ficar repetindo conteúdo, né? Eu não sabia que estava entrando no meu Instagram. Meu Deus do céu, que Mas eu acho que em vergonha. cada conversa a gente, né? A gente tem, claro, que muitas coisas a gente repete, mas cada conversa tem um aprendizado, tem uma pessoa nova É, vendo. Eu acho que tem uns isso é pontos, verdade. né? Tem uns pontos bem E positivos. cada A hora a gente está Nessa também, né? Leal, que energia boa. Exatamente. Que energia boa tem a Leila.
Leda Malar, amo Leila. Ah, que legal. Leda, Moema beijo. tá aqui. Maria Cecília, você é referência. A Silvia Ah, Oliveira, amo a Leila. Pátio Augusto, Leila maravilhosa. Renata Gonçalves, ei Renata, essa sempre arrasa. Arte Paz, oi, Leila, gente como a gente. Ai, que que coisa bacana. boa. Léo Diniz, Esse carinho é a referência de coisa melhor que tem. profissionalismo. Ah, é bom demais. José Jorge, advogado. Leila, eu aprendi a ouvir minha mãe com você. Leila, você é Ah, top. Maria Helena Soares, a Caterine Queiroz, maravilhosa e iluminada. A Maria Cecília, você é referência de mulher. Nossa, nossa, muitas gente, participações. eu vou sair dessa conversa feliz demais. Vai sair dessa conversa mais leve, que é o nosso objetivo. A gente começou esse Pois é, projeto, Leila, Luiz. das lives, porque assim, todo mundo foi pego de surpresa com essa pandemia, né? Uma coisa que eu nunca imaginava viver. E aí, quando a gente falou assim, vamos fazer as lives, e começamos a fazer a live, hoje é a live de número 50, só para você ter ideia o tanto de live que a gente Olha fez. só. E agora a nossa live é semanal, então a régua e a exigência das pessoas aumentou. Então eu fico muito feliz de você ser a iniciante dessa nova etapa nossa, toda terça, 8 da noite. E foi legal que, assim, primeiro que eu aprendi demais, né? Você imagina, 50 temas com 50 convidados Não, diferentes. Né? Falamos é sobre. uma grande escola, igual as entrevistas da sua mãe, as minhas entrevistas, né? Eu falo que não tem faculdade igual, Luiz. Eu É verdade. entrevistei mais de 1.600 pessoas. Foram Nossa. mais de 1.600 conversas, histórias, ensinamentos, né? O que é um diploma perto disso, né? Claro, diploma Claro. é maravilhoso, mas isso é uma faculdade que é excepcional. Ai, que bacana. Olha que bacana, Sinara Jamile. A Leila é terapêutica, deveria ser indicada em todos os consultórios. Ler e Oh, ver Leila coisa é boa! salvífico. Muito Gente, bem. Não, mas muitas participações. Gente, eu não vou Sinara, dar eu conta devo de ser ler tudo. terapêutica porque eu já fiz tanta terapia que eu acabei pegando jeito. Tudo mesmo. Ô, Já Leila, deitei muito divã, já sentei muita cadeira de consultório psicanalítico. que bacana. Ó, muita gente participando. Não vamos dar conta de ler todas, mas eu vou conseguir tentar ler ao máximo aqui, tá, pessoal? Obrigado pelas participações mesmo. Ô, Leila, vamos começar do começo. Assim, eu quero muito que você fale, né? Eu li o seu livro, né? A Arte de Ser Leve, que é um pouco, inclusive, do conteúdo que você vai trazer aqui pra gente hoje. Mas muita gente tem saudade do Leila Entrevista, tem saudade da Leila Repórter. Você também Sim. tem saudade? Tenho uma saudade de doer. Da Leila Repórter, não. A reportagem de rua acabou comigo. Eu tive úlcera 2 vezes. Úlcera hemorrágica 2 vezes. Uma vez eu fui parar no pronto-socorro. Cheguei lá com um quadro de estresse. Até a Laura Lima, que era repórter também, o Everton, que era editor, me levaram. O médico falou, olha, estresse agudo, tira licença. Eu falei, não, muda de profissão, porque não vai adiantar tirar licença. Porque a reportagem de rua, eu adorava o contato com as pessoas. Mas aquela velocidade, aquela mudança de você fazer tudo correndo e passar de uma situação para outra situação extrema, né? Não era o que eu queria. E eu adorava, trabalhava lá na TV Globo como repórter, adorava as pessoas, adorava a TV, mas não era aquilo, não era reportagem de rua. E quando o Paulo Valadares, queridíssimo, saiu da Globo para assumir a Rede Minas, ele brincou comigo. Ele falou, vamos para lá comigo para ser editora de cultura? Eu te dou a metade do que você ganha na Globo e uma vaga na garagem. Falei, tá de bom tamanho. E acabei assumindo o que era então o programa Entrevista, né? E eu fui apanhada de surpresa, porque a Vivian, que apresentava o programa, teve que tirar uma licença. Eu tinha acabado de chegar na Rede Minas para ser uma espécie de editora de cultura e me pediram para assumir o programa no dia seguinte. Gente. E quando eu acabei de fazer a primeira entrevista, eu falei, era isso que eu estava procurando a vida toda. O que eu quero é isso, é sentar e conversar. Eu quero ouvir as pessoas. Eu quero tirar coisas interessantes das pessoas e mostrar para as pessoas que estão em casa. E eu só
parei porque eu resolvi ficar com a minha mãe em Araxá, que estava já na reta meio final. E foram 3 anos. Quando eu voltei, as coisas estavam mais ou menos preparadas para eu reassumir o Leila Entrevista, mas aí eu senti que não era a hora mais, eu senti que era um ciclo que tinha se fechado. Queria escrever, né? Tinha proposta para livro, tinha convite para palestra todo dia. Falei, não, vamos tentar ter uma vida mais leve, né? O que acabou não Claro. sendo, porque com palestra a gente viaja sem parar, é uma vida muito agitada, mas eu estou pisando no freio. Muito bem. Inclusive, a Sinara Jamil está perguntando, dessas 1.600 entrevistas, pergunta difícil, hein, Sinara? Dessas 1.600 entrevistas, teve alguma que marcou muito e você lembra até hoje? Várias, né, imagino. Várias. Eu acho que eu vou tirar o fone de ouvido, está dando um eco. Se não estiver legal aí, vocês me falam. Claro. Mas, Luíde, as pessoas me perguntavam isso sempre, e eu vejo aquela infinidade de entrevistados, né? Então, assim, eu brincava que eu entrevistava os famosos por obrigação e os anônimos por paixão. Que eu sempre gostei mais de falar com os anônimos, né? Mas, claro, teve famosos que marcaram demais. O Sidney Sheldon, na casa dele, na Califórnia, era o homem que mais vendia livros no mundo, me recebeu de uma forma, me mandou carta agradecendo ter ido lá, sabe? Uma simplicidade, uma humildade daquele homem que eu nunca vi nada igual. Rainha Silvia da Suécia, né? Fomos a primeira emissora, a primeira equipe de TV do Brasil que conseguiu entrar lá no Palácio, né, em Estocolmo. Encantadora, maravilhosa, aquela mulher não existe. Mas aí depois eu penso, né? Eu acabo chegando, talvez, eu não posso falar isso porque eu entrevistei tanta gente fantástica, mas o meu xodó, se eu tiver que tirar dois, eu tenho dois xodós. Um é essa Luísa, bezedeira do Vale do Jequitinhonha, que eu entrevistei, ela tinha 106 anos, pobre, doente, analfabeta, num barraco, e eu não queria sair de lá nunca mais. Que Ela bacana. tomando pinga com caju e me fazendo tomar também, eu saí de lá cambaleando, mas feliz da vida, porque era uma pessoa... Ela falando era um filme. E o outro, seu Manuelzinho, servente de pedreiro, interior do Espírito Santo, que o sonho dele era fazer filme de bang bang, não sabia nem assinar o nome, criava o roteiro na cabeça, ia para as fazendas, pegava os trabalhadores das fazendas, dava um pão com salame para eles fazerem o filme dele, e depois o filme era exibido na praça de Mantenópolis. E sensacional, esse seu Manuelzinho, assim, talvez tenha sido o entrevistado que mais me marcou, mas foram tantos. Foram tantos. Inclusive, tem muita gente aqui falando, a Carolina aqui está aqui falando o seguinte: você vai disponibilizar as entrevistas para a gente rever? Isso daria só isso um projeto, né, Leila? Quem me dera, essa é a grande tristeza da minha vida, Luíde, porque das 1.600 eu gravei umas 30. E eu devo ter menos de 15 hoje, porque eu mudei demais de cidade e tudo, e acabei perdendo. E na TV, muita coisa era aquele sistema de gravar por cima, na fita, né? Eu acho que muita coisa se perdeu. Mas o meu sonho era ter algumas dessas entrevistas, exatamente para passar trechos, né? Para eu rever. Eu tenho muita saudade, muita saudade. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa interessante assim, na rua, eu falo, dá uma ótima entrevista. Aí eu lembro que eu não faço mais. Só que agora, no Instagram, eu fiz essa sériezinha, fiz 7 entrevistas, coloquei o título de Vida, Modos de Usar, e eu fiquei na maior alegria do mundo, porque eu falei, olha o Leila Entrevista de novo, né, no Instagram, e fiquei muito feliz. Quem sabe continuo com isso, né? Hoje o YouTube tá tão bacana, por que você não lança o Leila Ferreira de novo no YouTube, hein? Pois é, a gente Temporadas, não chegou a precisa ser todo olhar dia para não ficar isso. uma coisa muito cansativa, né? A gente chegou até a olhar, fazer um projeto, mas aí fomos ver custo, cinegrafista, viagem, edição, estava muito alto o custo, né? Então vamos fazer de uma forma mais artesanal mesmo no Instagram. Tem sempre uma reza para a internet segurar, para não travar, né? São momentos de estresse agudo, mas está dando para levar. É verdade.
Outro dia eu fui numa palestra, estou tentando lembrar o nome da palestrante aqui agora, mas ela é uma psicoterapeuta, psicóloga, e ela falando assim, os dois maus que afligem a humanidade. Eu falei, gente do céu, o que que essa mulher vai falar, né? Ela falou, celular que termina a bateria e falta de Wi-Fi. Eu falei, então tá bom. Achei que ia ser uma coisa super profunda e ela lançou essa. Você tá me ouvindo bem? As Trágica, né? pessoas estão falando que tá um pouquinho com eco. Você tá me ouvindo bem? Tô. Será que para mim não está tendo problema, não? Como é que está o meu áudio, Para gente? mim, perfeito o seu áudio. Se o pessoal E puder para as ajudar pessoas que aí, estão nos acompanhando, meu áudio está até as bom? pessoas falam, desliga o microfone, reduz o áudio. Já fiz tudo aqui que me sugeriram, tá, pessoal? Aí, depois vocês me falam se melhorou aqui, por favor. Aproveitando o gancho do que a gente veio conversar aqui hoje, a Andréa Oliveira perguntou, em poucas palavras, como ser leve em meio a uma pandemia? Não, não tem jeito de ser leve, não. Em meio à pandemia não tem. O que eu acho que a gente pode fazer, é Andréia, né? Isso. O que eu acho que a gente pode tentar fazer, Andréia, é diminuir o peso interior. Mas nós não vamos ser nenhum modelo de leveza, porque é um momento de muita angústia, de muita ansiedade. A gente está tendo que reinventar a vida a cada minuto, né? E agora eu acho que tem algumas coisas que podem ajudar, né? Eu tenho falado muito, Luiz, sobre a questão do tempo, que a gente está vivendo um tempo completamente diferente, né? Não tem nada a ver com aquele tempo a 1000 por hora de antes, que inclusive estava nos adoecendo, aquela vida sem pausas, né? Mas a gente passou de uma vida que adoece, que é a vida sem pausas, para uma vida que nos aflige, que é uma vida que é uma pausa só, por tempo indeterminado, né? A gente foi de um extremo ao outro. E a gente queria muito parar, estava todo mundo muito cansado, eu tenho que parar, eu preciso de ter mais tempo livre, eu não aguento mais correr. Mas a gente queria parar do nosso jeito, com o controle das variáveis. Agora não, agora a gente tem um tempo livre que não é livre, porque ele foi imposto, né? É. E então é um tempo que nos desconcerta, é um tempo inquietante. Mas eu acho que a gente tem que tentar lidar com esse tempo de uma forma diferente, sabe? Eu vou me repetir, eu já falei tanto isso aqui no meu Instagram, mas é porque eu acho tão interessante que eu acho que talvez alguém não tenha ouvido ainda. Eu conversei há poucos dias com um professor de Oxford, um filósofo e psicólogo, nós ficamos 1 hora no Zoom, que eu tinha acabado de ler o livro dele, e ele fala que a gente pensa no tempo como uma coisa retilínea, como duração. Então a gente fica na pandemia. Quanto tempo falta para passar? Quando que isso vai acabar? Mais quantos dias? Mais quantas semanas? Quando a vacina? Quando eu vou voltar a trabalhar? Ele fala, a gente se esquece que o tempo é feito de duração e de profundidade. Então, agora é momento da gente pensar na profundidade desse tempo. O que eu posso fazer com cada dia que eu estou vivendo, né? E é o que ele disse, o Dr. Robert Boynton, que a gente está tendo uma oportunidade fantástica de recalibrar a vida, de reavaliar tantas coisas, né? Eu estava agora mesmo conversando com o Fernando, meu marido, a gente estava tomando um cafezinho ali, eu falei, olha, eu quero dar uma parada agora. Minha última live vai ser dia 10, depois eu quero ficar 15 dias offline, eu quero fazer um detox digital. E falei, eu quero chorar com calma, que eu ando muito tristonha, eu quero chorar, botar a tristeza para fora. E quero pensar em outros rumos para a minha vida, né? Então, eu acho assim que é um momento que é muito propício para essas reavaliações, né? Então, o que eu acho, voltando à pergunta da Andréia, voltando à questão da leveza, é muito difícil a gente conseguir ficar leve agora, mas a gente pode fazer reflexões agora que vão nos ajudar a viver de forma mais leve depois, quando a gente atravessar para o outro lado do rio, né? Claro. Ter uma vida com mais pausas, né?
porque a gente eliminou mesmo as pausas da vida. Hoje, entre uma tarefa e outra, entre uma atividade e outra, a gente vai enchendo de coisas. É como se não pudesse haver vácuo. O parar para pensar desapareceu, o parar para sentir desapareceu, né? Eu acho que a gente vai ter que reaprender o significado das pausas. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar mais com as incertezas. A gente está vivendo um momento de incerteza monumental, né? E o Dr. Poynton falou isso também. Ele falou que o ser humano tem uma necessidade absurda de controlar tudo. Verdade. E é o que ele disse. A pessoa quer se controlar, controlar o outro, controlar as situações, e pouquíssimas coisas na vida são controláveis. Então, a gente tem que aprender mais a lidar com a incerteza, né? Hoje eu dei um exemplo que eu acho tão interessante. Eu estava fazendo uma live para o Fundo da Criança, o Child Fund, de manhã. Tem um artista plástico e fotógrafo inglês, Andy... Me sumiu o nome dele agora. Andy Goldsworthy, que ele faz um trabalho interessantíssimo. Ele faz esculturas com coisas que estão aí na natureza, coisas lindas. Então, com galho, com graveto, com pedra, com areia, é tudo, como é que eu vou te dizer? É a chamada arte efêmera. É tudo para não durar, é tudo sabendo que não vai durar. Pode durar algumas horas, alguns dias, né? E ele fala que é para a gente sentir isso mesmo, que quase nada na vida é para sempre. Que é uma constatação que apavora muita gente. Mas aquela escultura que um vento vai chegar e derrubar, enquanto ela existe, ela é de uma beleza. E aí eu estava pensando, falei, gente, a vida é isso. A vida é uma escultura de folhas e gravetos. E o vento chega e pode levar embora. Mas até essa ventania chegar, vamos aproveitar essa estrutura, né? Com Então, certeza. cada dia, cada hora, a gente tem que tentar viver agora esse intervalo, né? Não estou falando das pessoas que estão num sofrimento terrível de não ter como pagar as contas, né? Isso é um outro caso, é muito triste. Mas para nós que temos uma casa, temos ali o lanche na geladeira, né? E temos como pagar o condomínio, a conta de luz, né? A gente tem que tentar não pensar nesse tempo linear que nos aflige muito e lidar mais com a incerteza, né? Estou me estendendo muito aqui na resposta, mas é Não, porque não, tá essas delicioso o papo. reflexões, assim, elas mexem tanto comigo. Eu acho que é tão bom pensar sobre essas coisas. Aproveitando a pergunta da Gisele Bernardes, ela está falando assim, Leila, qual o seu segredo pessoal para ser tão leve? Você está falando de um tema denso, de um tema muito sério, né? Que o que você falou, muita gente, a gente tem que ser empático, muita gente sofrendo, muita gente com problemas, mas você está conseguindo transmitir isso de uma maneira serena, tranquila, leve. Uhum. Como conseguir fazer isso também? Porque acho que as pessoas. Pois é. Agora, eu estava brincando em algumas lives que surgiram os especialistas em coronavírus. Uma coisa é o médico especialista, o epidemiologista, o infectologista. Agora, um tanto de gente que não entende nada, não é médico, não é da saúde, falando, né, sobre assim, quais são as soluções, né, o que tem que fazer. Eu falo assim, gente, mas a gente não sabe Vem um nem o dia de excesso de amanhã, né? informação desencontrada, né? Mas eu vou ser absolutamente sincera. Aliás, eu não sei ser de outro jeito. Eu não sou uma pessoa leve. O mais interessante é isso. Eu escrevi um livro que já vendeu mais de 100 mil exemplares, falando sobre a arte de ser leve, e eu não sou leve. Eu escrevi esse livro para tentar ser, para aprender a ser, porque eu queria muito ser uma pessoa mais leve. E escrever esse livro me ajudou muito, porque eu conversei com muita gente. Eu fui para o interior de Minas, Rio, São Paulo, Holanda, Portugal, Estados Unidos. Eu conversei com tanta gente e as coisas que eu ouvi no processo de escrever esse livro me ajudaram demais, né? Então, eu não sou leve. Eu sempre falo isso, eu me trato de depressão há mais de 30 anos, síndrome do pânico há mais de 30 anos. Mas eu brinco, Luíde, eu falo, gente, tem jeito de ser deprimido e bem-humorado, sabe? É possível essa combinação.
Claro que não é quando você está com uma crise aguda de depressão. Óbvio que não, né? Eu já tive momentos de ficar de cama, assim, de não conseguir falar de tanta depressão. Eu não estou falando desses momentos, desses picos, eu estou falando da média. E Claro. nem é fingir que você está bem. Fingir que a gente está bem é terrível. Quando eu não estou bem, eu falo mesmo. Eu peço ajuda, eu escancaro, eu falo não estou bem, eu preciso ficar sozinha, eu preciso ficar quieta, eu estou ruim demais. É, e muita ansiedade, né? Eu sou muito ansiosa. Mas assim, eu fui aprendendo aos poucos a lidar com a depressão e com esse peso anterior de uma forma, como é que eu vou te dizer? Eu acho que o senso de humor ajuda muito. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha casa. Era uma casa onde sempre havia muito sofrimento e muito humor. Todos os meus irmãos, a gente sempre brincava com as adversidades, brincava com as nossas próprias dificuldades, né? E eu acho que a gente não pode se levar tão a sério, a gente não pode levar os nossos dramas tão a sério, né? Então, eu não sei, eu acho que... E o que a gente não pode também é castigar os outros. É o que eu sempre falo, apresentar para o outro a fatura da sua infelicidade. A gente pode e deve pedir ajuda. Agora, não castigar o outro porque você está mal. Não sair descontando nos outros, né? E isso é uma coisa que eu tento fazer. Que, assim, às vezes eu saio, vou viajar para fazer palestra, né? Às vezes eu estou mal, vou para o aeroporto, tem dia que eu vou para Confins chorando. Falo, não vou dar conta, não vou dar conta, eu estou ruim, eu não estou bem, eu não vou dar conta. Quando eu chego e vejo um auditório com 800 pessoas ali esperando eu falar uma coisa boa, parece que aquilo me dá uma sacudida. E quando eu estou naquele palco, em nenhum segundo eu estou fingindo. Eu estou de fato bem. Já aconteceu algumas vezes eu ter que parar a palestra no meio porque estava com sintoma de pânico, mas depois todo mundo perdoou. Mas assim, é aquela coisa de eles não têm culpa de eu não estar bem, sabe? O que eu posso fazer? De novo, não é fingir, fingir é terrível. Mas é falar, eu não estou bem, desculpa, eu não estou bem, preciso da ajuda de vocês e vão ver o que a gente dá conta de fazer, né? Legal. É mais ou Agora, menos Leila, por aí. é muito legal. Agora, Leila, você falou um pouquinho, a gente falou um pouco mais cedo sobre empatia, sobre, né, graças a Deus, né, nós somos, né, nós dois aqui somos privilegiados, temos uma casa, né, temos comida na geladeira e a gente sabe que nós vivemos, infelizmente, num país pobre. Um país onde 60 milhões de pessoas vivem em situações sem saneamento básico, em condições inadequadas, o que é muito triste, né? Por isso que eu fiquei... Outro conceito que eu bati muito durante essa pandemia, o tal do novo normal. Eu tenho pavor desse novo normal, porque, assim, era normal o que a gente está vivendo também, né? Então, aí é uma reflexão Jamais. ainda mais É. drástica. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, tem muita gente fazendo bom uso desse momento, refletindo, já querendo mudar a profissão, estudando, se atualizando, estando mais com a família, convivendo com os filhos, se alimentando melhor, conseguindo fazer atividade física. E eu acho que essas pessoas estão com dificuldade de externar ou de colocar para elas mesmas que a pandemia foi algo interessante na reflexão. É difícil falar que a pandemia é algo bom, porque sempre tem alguém sofrendo naquilo tudo, né? Mas eu acho que as pessoas que estão tirando um lado bom disso tudo estão também com dificuldade de entender que isso é um avanço para elas, um desenvolvimento, uma evolução, enfim. É uma coisa... são muitas variáveis, né, Luiz? É muita coisa em jogo. Você foi falando, eu lembrei aqui, nós estamos em pleno Blackout Tuesday, né? Essa situação nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, você pega a desigualdade de um país como o Brasil, né? Completamente inaceitável. Nunca foi normal, nunca pode ser considerado normal. O preconceito, seja o preconceito racial, sexual, social, né? Essas coisas todas,
elas têm que ser banidas, elas têm que ser demolidas. Nós temos que viver um processo de demolição dessas desigualdades, desses preconceitos. Esse novo normal, eu não sei o que ele vai ser, mas a gente não pode repetir esses modelos de sociedade que a gente vem vivendo, né? A discriminação contra os negros, a discriminação contra os homossexuais, meu Deus do céu, como é que ainda pode existir isso, né? Então, essa é uma questão. Eu acho que a gente... Eu falo que eu tenho medo de ficar assim, falando que a gente tem que ter um tanto de para casa na pandemia, na quarentena, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que aprender um novo idioma, eu tenho que aprender isso, eu tenho que perder 4 quilos, eu tenho que virar uma pessoa melhor. Não, de novo, é um tempo atípico. É um tempo muito estranho que a gente está vivendo. A gente não pode ficar se cobrando, fazer 1000 coisas, porque se a gente não consegue, vem a sensação de culpa que deixa esse tempo mais triste ainda, né? Nós vamos fazer o que a gente der conta de fazer, né? Mas, claro, se as pessoas estão conseguindo usar esse tempo para repensar a vida, para aprender uma coisa, para fazer um curso, sabe, maravilhoso, fantástico. E sem culpa por estarem felizes de estar conseguindo coisas durante um tempo que é de sofrimento para tanta gente. Porque elas ficando bem e tendo empatia, e tendo compaixão, e tendo consciência social, elas vão sair desta pessoas mais felizes e mais prontas para ajudar o outro, sabe? Eu não acho que a gente tem que ficar profundamente infeliz, porque tem muita gente infeliz. A gente tem que ter compaixão, tem que ter empatia, tem que se preocupar 24 horas com essas desigualdades. Mas a gente tem que comemorar também o fato de estarmos vivos, de estar amanhecendo a cada dia na nossa casa, não no hospital, de estarmos respirando e sem ajuda de aparelhos, né? Tudo isso eu acho que tem que ser celebrado diariamente, né? E tomara que a gente saia melhor dessa, né? Tomara. Tomara sim. A Águida tá aqui, a gente escolhe ser bem-humorado, né? Apesar de tudo. A Sandrica Minas, é uma luta diária. Agradecer a participação da Vânia Brandt. A Lilian Paiva, em sua dedicatória, você escreveu: viver dói sim, mas mesmo quando dói, a vida vale a pena. Espetacular, ela fala. A Maria das Dores está aqui, Melissa, o Fábio, a Angélica, você ajuda muitas pessoas falando de depressão. A Renilde, conceitos maravilhosos. Denise está aqui, Popó, uma yoga. Não deu para entender aqui. Uma yoga e bom. Ela falou que deve ser. Yoga faz super bem, né, Popó? Angélica, fala para nós aqui. A Lilian Leila, ouvir você é delicioso. Lourdes, realmente já participei de uma palestra sua. Amei. Fátima, Kênia, Arlene, Sandra, a Regina, isso é muito gostoso de ouvir sempre, além de ler seus livros. Obrigada. Ieda, adorei ter compartilhado a tua realidade. A Sermari Santos, Leila, sua linda. A Thaís Banho, não tem lado bom. Cada um tem a sua visão, né? O Gurgel, a Verusca Gurgel, sim, estamos fazendo ações sociais de ajuda ao próximo ao Hospital Mário Croef, na Penha, no Rio de Janeiro. Ibrahim, a vida é dual. O Gustavo Madureira, na pandemia aprendemos a dar o real valor ao que antes não dávamos a devida importância. Aprendemos a valorizar mais as relações. Vou falar sobre relações em minha próxima pergunta. Cibele Reis, a Ju Sanches, a Angélica, força, foco e fé. Pessoal, obrigado demais. Muita participação, né? Muita participação, bastante.
Ô, Leila, eu li uma matéria hoje que me impressionou. Roberta Zampetti está aqui Ei, conosco. Um Zampete! beijo! Muito E bem. aí, colega? Ó, quero pergunta de Roberta Zampetti. Bebeta, manda pergunta para a Leila aí. Vai ser ótimo. Quem diria, Roberta, que eu ia estar com o Luigi aqui? Quem diria? Esse mundo é maravilhoso mesmo. Tem uma história muito interessante minha com a sua mãe, Luigi, porque as pessoas confundiam a gente, né? Eu Até fazia hoje Leila confundem. entrevista, sua mãe fazia o Brasil das Gerais. E aí chegava nos lugares, a pessoa chegava para mim, adorei o debate de ontem, quando meu programa era semanal e não tinha tido programa na BES. Chegava para sua mãe, ei, Leila, amei aquela entrevista. E para mim sempre foi um mistério, porque sua mãe tem nariz pequenininho, eu tenho esse nariz desta largura. Sua mãe tem olho azul, eu tenho olho castanho. Eu acho que é a mineirice, a mineridade das duas que fazia as pessoas confundir, né? Mas Claro. sempre aconteceu isso, com as duas. Não, acontece até hoje. E o mais engraçado é assim, olha, viu? A minha mãe não apresenta o Brasil de Gerais há 4 anos, né? A pessoa, olha, eu vi o Brasil de Gerais semana passada, tava Ah, isso maravilhoso. acontece comigo também. Adoro o seu programa, não perco. Ai, é Mas é bom demais. carinho, é uma forma de É carinho, lógico, é né? lógico, lógico. Eu teve uma vez também que teve uma história ótima, Luiz. Eu fui num um coquetel, uma coisa, uma exposição, uma abertura, e vieram duas senhoras. Você trabalha na Rede Minas, né? Trabalho. Nossa, a gente ama a Roberta Zampetti. Você fala com a Roberta, a gente não perde o programa dela. Você também tem um programa, né? Tem. Mas a Roberta, a gente adora a Roberta. Você manda um beijo para a Roberta, a hora que eu ia sair, né? Eu falei, não esquece nosso beijo para a Roberta. Aí uma virou para a outra e falou assim, ela é simpática também, né? Ai, Elas tiveram uma palavra de caridade no final. Muito engraçado. maravilhoso, maravilhoso. Ô, Leila, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Li uma matéria, não sei se foi hoje ou semana passada, é tanta informação, mas que o número de divórcios no Brasil, pedidos de divórcio no Brasil, já duplicou em relação ao mesmo Que período do ano passado. coisa, gente. Né? E você está vivendo aí, você e Fernando aí, também num momento Então, que vocês não ficam tão juntos, né? mas o Como... nosso caso, Luiz, é um casamento atípico, né? Porque eu e Fernando moramos separados 24 anos, cada um na sua casa. E aí, 3 anos atrás, eu pedi arrego. Falei, não, estou sentindo muita solidão, não tem família em Belo Horizonte, não tem ninguém aqui em Belo Horizonte, deixa eu ir para sua casa. Ele pensou um pouco, falou, tá, então tem pouco tempo que nós estamos morando na mesma casa e nós somos os dois muito quietos. O Fernando é muito de ficar com os livros dele, com as coisas dele, e eu no meu canto. Então, não está tendo problema nenhum. Graças a Deus, a convivência está ótima. Agora, eu acho que a coisa do divórcio, eu acho que tem muito assim, é um momento em que as pessoas estão com os nervos expostos, né? É um tanto de fio desencapado, né? Por É tudo verdade. isso que está acontecendo. E não é hora de você discutir uma relação, de lavar roupa suja, né? As palavras agora você tem que ser muito cuidadoso, muito cuidadosa com elas, porque está todo mundo muito vulnerável, né? E é capaz de ter uma onda de divórcio e lá na frente uma onda de recasamento. Não duvido, Quando não. a Mas coisa fora que passar. a vida está muito, muito dinâmica, poucos casais têm a interação que estão tendo agora, né? Então, assim, é um É, aprendizado e, infelizmente, eu acho que quem toma a decisão de casar, né, tem que entender que não é uma coisa, briguei, vou sair de casa. Tem que, é difícil mesmo, é. né? Tem que construir. Inclusive, hoje estou fazendo 7 anos de casado, Leila. E Parabéns para mim e para a beleza! Paty. Parabéns! Beijo para vocês. Obrigado. A Gisele está aqui, ó, Leila, suas lives estão me ajudando muito a enfrentar essa pandemia. Que A bom. Fabiola, Leila das minhas aprendizagens. O Paulo Antônio, Leila é perfeita, um grande abraço. Eliane Jacques, Outro. Leila, te amo. A Beijo, Alexandra está querido. perguntando aqui qual é o tema de hoje. Cheguei agora. Alexandra, estamos falando sobre como que é importante ser leve, ainda mais num momento como esse.
E estamos falando um tanto de coisa aqui que a lei no conteúdo é gigantesco. A Ilga, amo Leila e Roberta, eu também. Ah, Beth Ferreira, pensei nisso, Leila. Regina Metzger, meu pai substituiu o jornal diário por seus livros e não larga mais. Essas histórias são ótimas, ai, né? gente, que bacana. A Jaque Arândia, como lidar com pessoas próximas que adoram polêmicas para que sejam mais leves? É, é um desafio, né? Porque a gente não consegue mudar o outro, né? A gente não consegue mudar o outro. Eu entrevistei o Dr. Forne na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, sobre gentileza, respeito, e ele tinha um best-seller sobre isso, um professor fantástico lá na Johns Hopkins, e aí ele estava falando sobre a questão da grosseria, da falta de educação, que geralmente a pessoa tem a tendência de dar o troco na mesma moeda, né? E que não funciona de jeito nenhum. Que ele fala que uma coisa muito boa quando alguém é grosseiro com você é recorrer à pergunta, que a pergunta costuma desarmar. Então, uma pessoa te dá uma patada, você chega para ela, não precisa ser na hora, pode ser 10 minutos depois. Fala, olha, eu estou tentando entender, por que você falou comigo daquele jeito? Por que você usou aquele tom comigo? Você está chateado por alguma coisa? Tem alguma coisa que eu fiz que você não gostou? Que você fura o balão da raiva, né? Você, aquela coisa desinfla, digamos assim. E essas pessoas que gostam de polêmica, de radicalizar, e agora, então, a coisa está demais, né? Não sei, é muito difícil, porque a pessoa quer comprar briga, né? Quer polemizar, quer radicalizar, mas às vezes a pergunta ajuda, né? Não sei. Outro dia uma me falou, só agora minha ficha caiu, que você só entrevista esquerdistas. Fui. Nossa Na hora Senhora. você fica meio indignada, eu falei com ela, vai em paz, coloquei. Vai em paz e que a vida um dia te ensine a arte da delicadeza e do respeito, né? Porque se você entra, se você pega aquele tom do embate, da briga, da polêmica, você se mata de desgaste, né? E não é da outra face. Nós somos humanos, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas você entrar nessa da polêmica, do radicalismo, muito ódio que tem por aí, né, Luiz? Eu estou assustada com a carga de ódio. Eu falo, meu Deus, que é isso? De onde sai tanto ódio? De onde sai tanta facilidade para agredir o outro, para ferir o outro, para magoar o outro, né? Tem pessoa que parece que tem prazer em deixar os outros mais infelizes. Que talento que é esse, né? Tem pessoa que tem talento para deixar os outros mais infelizes. É o que eu falei aqui há poucos dias. Tem pessoa que você encontra e você fala, nossa, ganhei meu dia, encontrei com a fulana. Já a outra você fala, ai meu Deus, eu estava tão bem, encontrei com a fulana, acabou com o meu dia, Suga a né? energia, né, da gente. E você é uma escolha. Você pode escolher, você vai ser a pessoa que acaba com o dia do outro ou o contrário, a pessoa que faz o outro ganhar o dia, né? É uma escolha. Uma vez eu entrevistei o superintendente do canal Futura, o João, anos atrás, para o meu livro, Arte Ser Leve, e aquele estresse da televisão, um trabalho estressante, e o João, aquela pessoa leve, bem-humorada, delicada, gentil. E eu perguntei como que você consegue, num meio profissional tão estressante, um trabalho tão estressante, ser uma pessoa tão agradável, que todo mundo ama. Ele falou, Leila, é uma questão de escolha. A gente não escolhe se vai ser alto ou baixo, se vai ter olho azul ou castanho, se vai nascer em São Paulo ou no Cazaquistão. Mas a gente escolhe se vai ser uma pessoa agradável nessa vida. Ele falou, eu fiz essa escolha e estou tentando passar isso para os meus filhos, né? Eu achei aquele tão bacana, nunca me esqueci disso. Eu me lembro muito das palavras dele. Eu vou escolher, eu vou ser a pessoa que azeda o dia do outro. Né? Eu fico vendo chefes, né? Tem chefes que acabam com os funcionários. Parece que tem prazer de mandar um funcionário triste para casa,
diminuído, apequenado, né? Que prazer é esse de deixar a vida do outro pior, né? Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalha, é o tal ditado, né? Que eu acho verdadeiro demais. Se você não vai contribuir com o dia do outro, então fica quieto no seu canto, não amola o outro, não, né? Não dá. Eu acho que é muito pouca vida para a gente estragar o dia uns dos outros, né? Em Falar que está relação, triste é ótimo, falar que está nervoso pode, pedir ajuda deve, agora sair castigando os outros, não. Não, não em pode. Não relação pode. aos chefes, aos empresários que eu já lidei nessa situação, depois eu descobri que era insegurança. Ou seja, insegurança do subordinado crescer e, entre aspas, tomar o lugar dele. Que E hoje, coisa, nessa né? diferença grande de chefe para líder, né? O líder, ele tem que fazer o subordinado crescer, senão ele, como líder, nunca vai crescer. Se ninguém substituir, ninguém fizer Claro, o que ele faz hoje, como que ele vai crescer? Né? Então, essa claro. questão é interessante. Você falou sobre ninguém muda o outro, né? Isso tem muito a ver com o meu processo de amadurecimento, né? A gente acredita, não, eu vou mudar aquela pessoa, não, ela vai. E você vai entendendo que não é isso, né? Você É. tem que entender que você, se você quiser mudar, você tem que entender. O primeiro passo é se você quer mudar, né? E o outro não adianta, gente. Eu entrevistei uma policial civil aqui nas lives, uma das especialidades dela lá na delegacia é violência doméstica. E ela ouve das mulheres agredidas. Não, é a primeira vez. Não, foi só mais uma vez. Ele vai mudar. Mas não vai mudar. Inclusive, É. infelizmente, tivemos um aumento de casos de violência doméstica nesse período. Né? Um Isso é outro dado muito triste. triste. Muito triste. Eliane Jacques, sou filho da Roberta. Eliane, com muito prazer, viu? Grande beijo. É... Seu sorriso é idêntico da sua mãe, ela é uma doce de pessoa. Obrigado, Águida. Obrigado aí pelos elogios. O Araxatom, eu a primeira vez que vi a Leila, fiquei tão emocionado que só falei da entrevista com o Eduardo Aquino. O Tom é uma pessoa muito querida, é um carteiro lá de Araxá. E ele é poeta. Então, eu falo que não é o carteiro e o poeta, ele é o carteiro poeta. Poeta, cronista, uma pessoa da melhor qualidade. Está escrevendo muito bem, eu fico super feliz de acompanhar a trajetória dele. E o Tom é um exemplo do que eu prego. A gentileza, o bom humor, a leveza, impressionante. Ele foi entregar carta, correspondência na minha casa, quando eu estava lá aos 3 anos com a minha mãe, e eu fiquei encantada. Falei, que é isso? Tudo que eu prego está nesse moço aqui. Então, uma alegria. Tom, beijo para Muito você. legal. A Babi tá aqui. Grande Babi, um beijo. Dois queridos, Luiz e Leila. Babi! Ô, Leila, olha que caso engraçado, rapidinho para as pessoas. A gente tem feito essas lives, né? E tem algumas pessoas que sempre estão aqui com a gente. E aí, todo dia eu li aqui, tia Dulce, e mandava um beijo. Falei, tia Dulce da televisão, tia Dulce, que coisa maravilhosa. Aí a pessoa falou, senhor Luiz, eu fico muito feliz de você falar, meu, mas eu não sou a tia Dulce da televisão, eu moro aqui no Rio, não tem nada a ver. Obrigado, tia Dulce, pela É outra participação. tia Dulce. E a Babi, a gente já trabalhou junto anos atrás, tem maior carinho por ela. Um beijo, Babi. Ai, que bom. Psicologia. Não, psicóloga Leônia Cavalcante. Não entendo, é hora de se unir. A Roberta tá falando que, por incrível que pareça, eu e Vivica Vincenço, meu pai, estamos vivendo melhor agora. Olha que coisa boa. Que coisa. Muito bem. Cibele Silva Reis, casamento perfeito, juntar na saudade, aprender cada um ser um, estar juntos por sentir falta do outro. Ariane, um beijão, Ari. Parabéns, está aqui parabenizando você, Leila. A Deia Sobral, também estou amando as lives da Leila. Ó, a Leda tá perguntando. Desculpa, Leda, que eu fui passando aqui. Ela tá querendo saber a história
da calçada branca. Ela tá que você fale dessa calçada branca, eu não sei que história que é essa. Será Então, que dá tempo? Ainda Ué, temos ó, minutos, né? nós temos mais 10 minutos de live. Eu tenho que usar meu lado repórter, porque a gente tinha que pegar uma história gigantesca e transformar numa nota de 40 segundos, né? Então, não é a calçada branca, é a fachada branca. Quando Fachada eu branca. estava fazendo meu mestrado em Londres, deixa eu tentar resumir isso de alguma forma. Eu ganhei uma bolsa do governo britânico. Quando a bolsa saiu, eu estava no auge da depressão. Na época, eu estava trabalhando como repórter da Globo, crise de pânico todo dia. E aí eu não queria ir, mas a bolsa saiu, acabei indo e estava mal de depressão. E meu irmão tinha morrido também, minha mãe tinha perdido um filho, sei que tantas coisas. E eu estava sem coragem de deixar minha mãe. Ela falou: vai, se você me mandar uma carta toda semana, eu aguento. E durante um ano, toda semana eu mandava uma carta para ela, ela mandava uma para mim. E eu cheguei lá e fiquei 3 meses boa, de repente a depressão veio arrebentando e eu fiquei um mês em Londres, fechada num quarto, numa casa de estudante. E a universidade acudindo, e psiquiatra, e clínico geral e tudo. Enfim, eu consegui sair dessa, terminei meu mestrado e o tratamento deu super certo. E faltavam 3 meses para eu voltar. Minha mãe mandou a carta da semana: faltam 3 meses para você voltar. Semana seguinte, agora só 2 meses e 3 semanas. Contagem regressiva. E aí ela mandou uma carta falando que estava muito preocupada com a minha volta, com muita pena de eu ter que voltar, porque o tratamento estava dando tão certo. Lá eu ia ter que interromper os remédios, interromper o tratamento. Ela falou: você saiu daqui tão ruim. E aí você está conseguindo estudar, produzir, sair de casa, as crises passaram. Eu imagino tanto que você está assustada de interromper o tratamento para voltar. E diz ela que deitou à noite e ficou pensando, ficou com muita pena de eu ter que voltar, e falou que ela tinha que fazer alguma coisa para alegrar a minha volta. E que ela já tinha feito. Ela tinha mandado pintar a fachada da nossa casa de branco em Araxá para iluminar a minha chegada. Que história maravilhosa. E quando eu cheguei, estava aquela casa com aquela fachada. E o dinheiro dela de aposentadoria era muito pouco, ela conseguiu pintar só a frente. Cheio de parede descascada, manchada, mas aquela fachada reluzente de amor e de bondade. E eu falo, Luíde, às vezes eu falo isso nas palestras, eu acho que a gente está aqui nesse mundo para pintar fachadas brancas uns para os outros. Nós não estamos aqui para polemizar, para agredir o outro, para atazanar o outro, para se achar melhor do que o outro, para dar patada no outro, para distribuir amargura e azedume. Nós estamos aqui para acolher uns aos outros, para aliviar o peso da vida uns para os outros, né? A gente está aqui para pintar fachadas brancas, por mais piegas que isso possa soar, mas as melhores coisas da vida são piegas mesmo, né? Que história maravilhosa, Leila. Essa foi uma das histórias que a minha mãe deixou. A Leda estava insistindo aqui, desculpa, viu, Leda? Fui passando aqui e esqueci da pergunta dela, mas ela queria que você contasse essa história, muito bacana mesmo, viu? Muito bacana. A Dani Mansur: Leila, você é luz, adoro você. A Ercília Azevedo: Leila, você é sábia. A FPG Couto: conheci a Leila na quarentena e agora é para sempre. Sou Fátima, dentista em São Paulo. A Mariela Mesquita: o livro A Arte de Ser Leve é o melhor. A Gisele: amo você, Leila. Te espero aqui em Recife. Oh, coisa boa. Pode me esperar com um bolo de rolo, de goiabada. Oh, delícia! A Fátima: grande abraço. Fátima e José Maria Ribeiro. Ah, Fatinha e Zé Maria, queridos do meu coração. Muita gente se emocionou com essa fala sua da fachada branca, viu, Leila? Muito bacana. Cristiane está aqui. A Mariela: Leila, como você nos transmite leveza. Muito Mariela bacana. Parolini? Deixa eu ver o nome dela. Beijo para Mariela. Passou. Adriana Magalhães: tanto comentário, que bom. Que às Tô achando vezes... tão bom ter você aí para ler os comentários para mim, Luiz, para te contratar.
Muito bem, eu aceito, gratuitamente. A Lourdes Júdice, sabe quando você transmite leveza? Quando fala de você, dos seus medos, alegrias, facilidades, dificuldades com muita leveza. Sabe o que eu acho, Luiz? Eu acho interessante, eu sei que a gente está na reta final mesmo, mas eu acho interessante falar isso. A gente hoje esconde muito o que a gente é, né? A gente é uma cultura que nos estimula a gente sempre se comparar com o outro e achar que o outro é melhor. É. Mas é o que o Alain de Botton, o filósofo, fala. Eu fiz um workshop com ele lá em Nova York. Eu achei perfeito isso que ele falou. A gente não pode ficar se comparando com os outros, porque a gente se conhece por dentro e conhece o outro por fora. Claro. Então, você não pode achar que você tem que esconder suas fragilidades para não sair perdendo em relação ao outro. Né? Não é. Você não é pior do que o outro. O negócio é que o outro você conhece a fachada dele. Falando em fachadas. E você conhece o seu avesso, o seu interior. Então, não tenha medo de mostrar que você está triste, que você está angustiado, que você está se tratando de depressão, que você está se tratando de pânico, né? Que você tem muitos medos. A gente não está trabalhando em novela, a gente não está fazendo filme para Hollywood, a gente não mora no Projac, né? A gente tem que ser real. De novo, a vida é muito curta para a gente fazer jogo de cena e virar personagem. Deixa os personagens para Fernanda Montenegro, para esse povo que sabe representar. A gente não sabe, acaba dando tudo errado. Vamos ser nós mesmos, né? Verdade. Muita gente perguntando se consegue ver a live depois. Pessoal, assim que a gente termina a live, a gente compartilha aqui no Instagram, no IGTV da LZ. Vocês podem ver a hora que vocês quiserem. Na continuidade da semana, a gente baixa, edita, insere lá no YouTube da LZ. É só procurar por LZ MKT Negócios no YouTube. Obrigado, viu? Ô, Leila, o papo foi maravilhoso. Infelizmente, temos aí 3 hora, minutos. Luiz. Tá parecendo até minhas conversas com a sua mãe. Ui, desculpa, esbarrei Nada. aqui. Passou Eu ia lá no programa de sua mãe para conversar com ela, era horas. Olha a Roberta falando aqui, ó. Até o padre Fábio de Mello nos confundiu. Ele me disse que usou uma expressão minha no livro dele sem aspas. E que eu curava depressão com queijo e goiabada. Eu disse, isso é da Leila, padre. Era mesmo. Na nossa infância, era achar tristeza curava era com goiabada. Mamãe chegava com um pedação de goiabada, a vida melhorava na hora. Quando a tristeza apertava muito, ela ia no quintal, pegava erva cidreira e fazia chá. Então, para tristeza brava, ela vinha com chazinho de erva cidreira. Para tristeza média, uma fatia de goiabada resolvia. Noma, que delícia! Gostei da dica. Vou fazê-la aqui em casa, viu? Ô, Leila, você tem o Arte de Ser Leve, você tem o último que você lançou, que é o... O Amor que Sinto Agora, que é o livro de cartas para minha mãe, né? Isso. Com um pouquinho de ficção no meio, para não expor muito as histórias. Depois você tem mais, você tem com a Cris Guerra, né? Com a Cris Guerra, o Que Ninguém Nos Ouça. Isso. Tem o Viver Não Dói, que vai ser relançado agora, no segundo semestre, que é de crônicas. E outros que estão esgotados, né? O Leila Entrevista Bastidores, Mulheres, Por Que Será Que Elas? São 6 livros. Que sensacional. E onde os que não estão esgotados, onde que as pessoas encontram? Tem nessas livrarias quase todas. Amazon, tudo, né? Só botar lá na internet. Online, tudo. Amazon, Lojas Americanas, Saraiva, Cultura, Leitura, tudo. Que bom. Eles estão espalhados por aí, igual praga. Coisa boa. Com maior alegria. Bom demais, bom demais. Obrigado demais por ter aceitado o convite. Super obrigada, extremamente feliz. O papo foi delicioso. Fiquei honrado mesmo, sabe? Fiquei feliz na hora que você muito bom mesmo. Você tem um jeito com a sua mãe de conversar. Nossa, não acredito que é Leila Ferreira. Que coisa legal. Então, fiquei bem feliz mesmo, viu? Muito obrigada. Obrigado mesmo. Mesmo queria que da sua você mãe de conversar. Gente, mineirice. O carinho das pessoas com você... Ô, Leila, tá fantástico, sabe? Assim, foi maravilhoso. Esse é o maior presente da minha vida. Eu não tive filhos, que é a minha grande tristeza, mas tem essa família em volta aí de pessoas queridas que
me mimam demais. Que bom. E Eu aí, fico fala uma super palavra final grata. rápida para eles. Nós temos aí 30 segundinhos só para você mandar um beijo para todo mundo. Pois é, fica aqui um beijo grande e que a gente tente fazer de cada dia, de cada meia hora desse tempo de confinamento e quarentena, não um tempo de leveza, que é muito difícil, mas que a gente tente se apaziguar, serenar e pensar que a outra margem do rio está ali na frente, a gente vai chegar lá e se a gente puder construir um mundo melhor, a gente está repetindo isso tanto, virou um chavão tão grande, mas de fato, um mundo melhor. Um beijão. Tchau, Leila. Beijo. Tchau.